Da Maratona da Saúde, que já agora, dia 29 de outubro, tem lugar ao longo de todo o dia na RTP, apresentada por mim e pelo José Carlos Malato. Este ano a edição é dedicada às doenças infecciosas. Nas próximas semanas vamos abordar alguns temas que vão ser aprofundados no próximo dia 29. Bom, para nos falar sobre a situação atual da Covid-19 e dos avanços da ciência e inovação devido a esta doença, Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular, está connosco hoje. Um grande aplauso e obrigada. Muito obrigada. Obrigada por estar connosco. E muito mais do que isso, obrigada a toda a equipa por tudo o que tem feito por toda a sociedade civil. Essa é que é a grande verdade. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelas suas palavras. Pegando na Maratona da Saúde, esta edição dedicada às doenças infecciosas e em boa hora, depois da pandemia que todos vivemos. Quando falamos de doenças infecciosas e dos avanços da ciência, só para que todos possamos compreender como é que se passou de um vírus que ninguém conhecia, que causou os estragos que ninguém supunha, que nos deixou em situações que ninguém desejava e que matou muito mais do que aquilo que se imaginou no início. Como é que a ciência pega e consegue uma vacina que, no fundo, nos está a salvar? Realmente foi um feito extraordinário da ciência, aquilo que se conseguiu em tão pouco tempo, e foi o resultado de um trabalho de muita gente, de muitas equipas de investigação, que se juntaram para tentar encontrar uma solução para aquilo que era um problema com que de repente todos nos confrontámos e que evidentemente suscitou toda uma mobilização e também os fundos necessários para se fazer a investigação que veio a traduzir-se nestas vacinas que têm uma enorme eficácia e que são extremamente seguras, mas é preciso que as pessoas percebam que aquilo que se conseguiu não se conseguiu só neste ano. Claro. Porque o desenvolvimento destas vacinas assentou em conhecimento, em tecnologia, em descobertas que foram feitas ao longo de várias décadas. Portanto, o que aconteceu aqui foi que foi possível aproveitar esse corpo de conhecimento que foi acumulado ao longo de muito tempo por diferentes equipas de cientistas em diferentes pontos do mundo para transformar esse conhecimento numa ferramenta com a eficácia que se calhar excedeu aquilo que mesmo os mais otimistas supunham e que realmente veio fazer a diferença entre estarmos numa situação como a que vivemos no início deste ano e a situação em que estamos agora, em que felizmente estamos todos muito mais seguros e estamos todos a sair finalmente desta pandemia. E quando olhamos para as vacinas, enfim, por exemplo, eu tive Covid, estamos a ter esta conversa clara para que toda a gente entenda, apesar de estar a falar com um cientista, mas eu tive Covid, por exemplo, no Natal do ano passado e, portanto, tomei uma dose da vacina. A maior parte das pessoas tomou 2 doses da vacina. Fala-se agora numa 3ª dose para os grupos de risco, mas como é que é avaliada a quantidade de doses que as pessoas têm de tomar? Muito bem. Então, as vacinas, tal como foram desenvolvidas e ensaiadas em ensaios clínicos de grande escala, com milhares de pessoas, tinham, na sua maioria, há uma vacina que é a da Janssen, que era de dose única, mas tirando essa, as outras vacinas que nós temos entre nós neste momento são todas vacinas que foram testadas com um protocolo de vacinação em 2 doses. Okay. E perante isso, uma vez que esses ensaios clínicos revelaram uma enorme eficácia destas vacinas com esse protocolo experimental, essas vacinas foram administradas em 2 doses, tal como tinham sido testadas nos ensaios clínicos. Aquilo que se tem verificado agora é que nas faixas etárias mais idosas existe alguma perda da proteção que é conferida por essas 2 doses da vacina e daí que haja um consenso sobre a adequação de se fazer um reforço dessa vacina através de uma dose adicional para essa faixa etária. Os dados que nós temos são claros a esse respeito e mostram que essa pequena perda de eficácia acontece nas faixas etárias mais avançadas, nas pessoas mais jovens não acontece, daí que esta dose de reforço, neste momento, apenas seja necessária para pessoas mais idosas. Depois há a situação, como a da Tânia, em que pessoas que tiveram uma infecção
apenas receberam uma dose de vacina. E porquê? Os anticorpos já lá estavam. Exatamente, porque aquela infecção natural, aquela exposição ao vírus, funciona como uma espécie de primeira dose da vacina, à qual se vai juntar uma dose única, que funciona como uma segunda dose, para reforçar e robustecer aquela imunidade que foi gerada por aquele contacto com o vírus através de uma infecção natural. Portanto, o número de doses e a forma como a vacina é administrada é o resultado de análises e de estudos que são feitos continuamente para percebermos qual é que é o regime vacinal que confere a proteção que nós queremos que as pessoas tenham e, monitorizando a eventualidade de alguma perda dessa proteção, reforçando a vacina nos grupos em que essa eventual perda aconteça. E depois aparecem variantes diferentes, não é? E são mesmo variantes, porque são variadas e variáveis, porque elas vão se alterando com o contágio, não é? Com as pessoas a transportá-los entre si. Como é que um cientista olha para uma vacina e sabe que aquela vacina vai ser útil em todas as variantes de um determinado vírus? Felizmente, até agora, as variantes todas que surgiram deste coronavírus são sensíveis à vacina. Digamos, a vacina é eficaz contra todas elas. Mas nós não sabemos à partida se assim vai ser. O que tem acontecido é que as variantes vão surgindo e depois nós temos que ir verificar se as vacinas são ou não são eficazes a proteger contra aquela variante, porque nós não sabemos de antemão que variante é que vai surgir. Até agora tem sido. Até agora tem sido, felizmente, as vacinas são eficazes contra todas elas. Nós já tivemos a variante Alfa como sendo dominante, agora é claramente a variante Delta que domina. As vacinas são eficazes também contra ela e a forma que nós temos de saber que assim é, por um lado, através de ensaios laboratoriais, em que nós temos aquela variante e conseguimos perceber se os anticorpos gerados pela vacina são capazes de neutralizar aquela variante. E, por outro lado, porque temos os estudos do mundo real, digamos assim, em que as pessoas que estão vacinadas e que estão em contacto com estas variantes estão efetivamente protegidas das formas mais graves da doença. E desta forma nós sabemos que as vacinas que temos entre nós são eficazes a proteger contra qualquer uma destas variantes que têm surgido e que possivelmente vão continuar a surgir e nós vamos sempre ter que ir acompanhando para perceber se há alguma variante para a qual as vacinas não sejam tão eficazes e se assim for, há maneiras de se desenvolverem vacinas mais adaptadas a essa eventual variante, mas para já podemos estar tranquilos. Está a correr tudo bem. Está a correr tudo bem, as vacinas têm-se mostrado muito eficazes contra todas as variantes. Miguel Prudêncio, pergunto-lhe, para terminar a nossa conversa, qual é o trabalho que as pessoas não conhecem e que é levado a cabo todos os dias no Instituto de Medicina Molecular? Bom, o Instituto de Medicina Molecular é um instituto onde existem 34 grupos de investigação que trabalham nas mais diferentes áreas da biomedicina. Portanto, nós temos desde pessoas que trabalham em doenças infecciosas, como é o meu caso, trabalho concretamente na área da malária, mas temos também pessoas que trabalham em cancro, pessoas que trabalham em nutrição, pessoas que trabalham em doenças neurodegenerativas, etc. E, portanto, o dia-a-dia destas pessoas, de todos nós, no fundo, é ter um projeto de investigação que se baseia numa pergunta científica, à qual nós procuramos responder no laboratório, realizando as experiências que nos permitem testar as nossas hipóteses e fazer, avaliar e procurar a resposta àquela pergunta e, idealmente, que esse conhecimento se traduza depois numa aplicação prática que possa trazer benefícios às pessoas, porque, no fundo, é isso que a ciência faz, é isso que a ciência faz, é encontrar respostas e encontrar soluções. E este caso das vacinas contra a Covid é um exemplo paradigmático de como a ciência conseguiu muito rapidamente encontrar essas soluções e mudar radicalmente aquilo que era o cenário perante o qual estávamos e que felizmente já não estamos. Muito bem, gostei muito de falar consigo, muito obrigada por ter vindo à nossa tarde. Muito obrigada. E é exatamente para isso que serve a sua participação no dia 29 de outubro, a edição da Maratona da Saúde, das 10 da manhã até às 5h30 da tarde, aqui neste estúdio, eu e o José Carlos Malato vamos mostrar-lhe a importância da ciência, se bem que a realidade fala por si. Bom, quanto à amanhã, não pode perder a conversa com um cantor muito especial.